E aí, pessoal, como é que vocês estão, né? Vamos dar introdução a uma disciplina que eu acho muito interessante para a radiologia e extremamente importante para a área de concurso, né? Vocês que pretendem engajar e se encontrar na questão da área, né? Essa disciplina ela é extremamente importante, lógico que todas são importantes, né? Principalmente as que eu ministro. Mas enfim, a questão maior dessa disciplina, que vocês vão entender logo à frente, é que se vocês não tiverem uma base, não tiverem tido uma base interessante lá em física, vocês vão se confundir com algumas coisas aqui. Né? Mas assim, essa disciplina é uma disciplina interessante, é uma disciplina conceitual, não calculística. Eu vou ensinar a vocês os termos das principais operações, né, da física nuclear como um todo. Né? A gente não vai ficar fazendo cálculos. Né? Apesar de que essa disciplina ela exige cálculos, eu não vou trazer cálculos para vocês. Eu quero que vocês entendam o conceito. Quando você entender o conceito, você não precisa se preocupar muito com cálculo. Né? Isso é uma coisa, tipo, é para concurso público, vocês vão aprender os conceitos. Tem dúvidas, eu vou disponibilizar material para vocês estudarem por conta própria, principalmente para quem é concurseiro, né? Quer adentrar em um concurso de uma prefeitura, de uma santa casa, né? Que muitas vezes eles façam prova para adentrar o recinto, não só entrevista. Você precisa entender esses conceitos, o que é o Silvert, o que é atividade radioativa, o que é exposição radioativa, o que é um conceito de dose absorvida efetiva, dose absorvida equivalente, tá? Então, isso tudo nós iremos ver num desses quesitos principais, que é denominado de... Peraí, o negócio tá dando tilt. Proteção radiológica, tá? Gente, a proteção radiológica, ela tem as suas raízes tão antigas quanto a do próprio homem, né? Isso é em todos os conceitos. Tudo começou-se a chamar a atenção, né, em vigência de alguns fatores importantes. Por exemplo, a radiologia, ela lida tanto com física, tá, quanto com a parte química, né, quanto com a parte biológica e a parte social. Né? Como muitos de vocês já devem ter ouvido falar da maioria dos professores, a radiologia ela tem seu pé por volta de 1895, quando, né, o Eichelhaut, né, da Universidade de Heidelberg, da Alemanha, e ele percebeu que um tubo de raios catódicos, muito parecido com um tubo de raio-x, começou a impregnar chapas de um fluoreto, né, que agora eu não lembro o nome, né, cristais de platina e cioneto de bário, viu? Não tô tão velho assim. Cristais de platina e cioneto de bário, que é parecido com uma chapa radiográfica, né, antiga, certo? Não estou falando de chassi nem ECA, tipo uma chapa radiográfica antiga. Isso que ele notou-se que apareciam impregnações lá. Então ele deixou prontaído um pouco a sua mão lá e percebeu que ele conseguia enxergar os ossos da mão dele. Ele falou, peraí, irmão, vamos dar uma estudada. Ele descreveu fisicamente o fenômeno que ocorria, mas ele não conseguiu desvendar o quê? Ele não conseguiu desvendar com que tipo de raios é esse. Eram raios catódicos? Ele falava, não pode ser raios catódicos. Em 1895 o pessoal não tinha muita ideia de elétrons, né? Apesar de saber que existiam. Mas então o cara que ele fez, ele chamou de raio-x, né? Porque X que ele não conhecia, né? Esse raio que emanava desses raios catódicos quando um elétron se chocava com um ánodo, né? Esse elétron de alta energia. O que acontecia? Lá no interior do átomo eles não sabiam, né? Que meio que o elétron tentava se aproximar do núcleo e ele escapulia, liberando uma energia denominada raio-x, certo? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Depois nós tivemos aqui o Becquerel. Né? O Becquerel foi um dos pioneiros aí que descobriu a partícula alfa, né? Ajudou junto com o Rutherford a questão da partícula alfa, né? Do que saía do urânio, né? O urânio tal que ele estudou em algumas rochas de uranita, né? Que ele retirava lá e fazia os estudos e descobriu-se a partícula alfa. Aí pensando e pesquisando, né? Ele dava esses estudos para o Pierre Curie, que é marido de Marie Curie, e eles começaram a desenvolver de maneira muito arcaica, tá, gente? Foram pessoas batalhadoras que lutaram pela ciência. Por isso que é importante a gente trazer em considerações o nome desses pesquisadores. É extremamente importante a gente entender isso, porque foram pessoas que fizeram contribuições imensas, né, para essa questão da
radiologia em si, certo? E o Pierre quanto Marie Curie descobriram o polônio, tá? Ali por volta de 1892, se não me engano, eles descobriram o polônio e mais para frente a Marie descobriu o rádio, tá? E eles cunharam o termo radioatividade, né? O que é isso? Rádio vem de radiação, de irradiar, tá? Olha que interessante, vem de radiação, irradiar raios mesmo, tá? E radiação de atividade, de exercer alguma atividade. Então a radiação, né, a radioatividade, perdão, é uma forma de radiação e que não necessita de estímulo externo como raio-x, como Ilya Kohlrausch percebeu lá por volta de 1895, né? Esse casal Pierre, o casal Curie, né? Pierre e Marie Curie, eles descobriram então que determinadas quantidades de rochas, né, eliminavam radioatividade naturalmente. Mas o que era isso? Radioatividade é uma energia que sai do núcleo. Radioatividade é uma particularidade do núcleo. O raio-x, que é uma energia, uma fonte gerada artificialmente, ela sai da eletrosfera. Pelo amor de Deus, não vão me fazer esse erro. Radioatividade só sai do núcleo atômico. Raio-x da eletrosfera. Um estímulo nos elétrons, você produz raio-x, tá? Radioatividade é uma particularidade do núcleo, tá, gente? Radioatividade é uma particularidade do núcleo. Só sai do núcleo radioatividade. De que forma? A gente vai conversar, certo? Então tem toda essa questão, gente. Por que era importante a questão da proteção radiológica? Aí eu deixo, abre aspas, vamos fazer um adentro aqui, tá? Isso aqui do Third Story Atomic Theory in the Atomic Energy, de 1960, desse Filmenberg, né, que ele escreveu aí numa revista, né? Não, ele era um jornalista, né? E ele escreveu esse livro, né? História da teoria atômica, tá? E da energia atômica. É um livro muito bom, eu nunca cheguei a ler ele por inteiro, eu li apenas algumas estrofes dele, ele não tem tradução para o português, né, mas você encontra. Né, o porquê? O átomo é um monumento à sabedoria da humanidade. A gente descobriu o átomo, foi tudo para a galera, foi tudo, vocês não fazem ideia. Tá? O quão importante é entender o que é um átomo, certo? E um dia poderá ser a lápide de sua insensatez, né? Por conta da descoberta do átomo, o que eles puderam fazer? Bomba atômica, isso mesmo, bomba atômica, certo? Se você consegue dividir um átomo com quantidade de energia razoável, você consegue criar uma bomba atômica. Como que eles fizeram isso? Fissão nuclear. Ou seja, o que é fissão? É quebrar um núcleo, fissão nuclear. Você quebrar um núcleo, você gera uma energia, uma quantidade absurda, né? Foi dessa ideia que eles reproduziram, né, a ideia da bomba atômica, certo? E outras coisas. Qual que é a importância de você estudar a proteção radiológica? Aí, como vocês podem ver, a radiação ionizante, ela gera consequências para toda uma vida, né? Aí o pessoal, em 1917, né, conhecido como as Mulheres Radioativas de New Jersey, né, elas pintavam relógios com Césio 137. Césio 137, isso mesmo, o mesmo lá da catástrofe de Goiânia, de 13 de setembro de 1987. Né? O Césio 137, ele é extremamente radioativo, ele é de resíduos, muitas vezes, de usinas nucleares. Por volta de 1917, essas mulheres pintavam relógios, tá? Com esse césio radioativo. E é lógico, como você faz pintar com pincel? Muitas vezes você põe a ponta dele na boca para deixar mais pontiagudo, né? Aí você vai pintando os numerozinhos. Por quê? Por que a radiação ela é interessante? Pela sua coloração, tá? Ela emite luz sem ter necessidade de um estímulo. Isso foi muito importante, né? Então, para isso, elas achavam interessante, muitas vezes. Elas utilizavam, né, essa fluorescência produzida vamos dizer, fluorescência, essa luz produzida pela substância radioativa nelas mesmas, passava na boca, passava nos olhos como sombra, muitas vezes entrava em contato com os pulmões, entre outros. Elas tiveram consequências muito graves por volta de 1917. Por conta disso, dessas consequências, dessas características, que foi o quê? Que foi produzido um comitê
para averiguar esses danos ocasionados por conta da radiação ionizante, chamada de proteção radiológica. Olha que brisa, tá, gente? Então, a proteção radiológica ela é antiga, tá? E depois veio fazendo-se estudos depois da Segunda Guerra Mundial, e o ápice de tudo, querendo ou não, foi o acidente de Goiânia, 1987, tá, gente? 1987 e 1986, acidente de Chernobyl. Eu trabalho muito com a série Chernobyl. Tá? O ano passado eu queria levar a série para a gente assistir na escola, alguns trechos, alguns episódios e discutir. O que eu pude fazer foi mandar para os alunos para eles poderem assistir em casa, estrofes da série. Mas enfim, a gente vai conversar a respeito dela. A radiação ionizante, ela é perigosa? É perigosa quando não usada sabiamente, tá? O Becquerel, ele teve queimaduras na região do peito, tá? Ele teve problemas relacionados à questão da radiação, porque ele andava com uma pedra de urânio no bolso, tá? Ele andava com uma pedra de urânio no bolso, né? Então ele teve queimaduras no local. E radiação é energia, e energia destrói, energia queima. Mas você não sente a energia radioativa, porque ela é invisível. Você não sente, você não vê, ela não tem peso. Você já viu você tirar raio-x do indivíduo, o indivíduo só gritando? Agora o raio-x, ele sai pulando igual um capiroto. Não, porque você não sente, ele não tem massa, tá? Você não vê a radiação. Então ela é complicada, certo? Então entra. Aí, vamos pensar na questão. No seguinte, tá? Depois que a gente falou disso aqui tudo, eu quero que vocês reflitam o seguinte. Por que a proteção radiológica é importante? Observe essa frase, aí vocês vão entender parte do que eu quero dizer. Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres, rotas alteradas, pense nas feridas. Estúpida e inválida, a rosa com cirrose, anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, tá? Quem que fez isso? Certo? Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. Esse é um poema que ele fez em retratar o sofrimento das vítimas ali de Hiroshima e Nagasaki, né? Que ocorreu aí dia 6 de agosto. E, 6 de agosto foi ontem, parça! As vítimas de Hiroshima, né? Completando aí 75 anos, né? Então foi complicado, gente. 75 anos, muito perto aí da nossa era. Você tem avós com essa idade, tá? Não que eles lembrem, mas alguns que lembrem ou passaram por esse momento, né? Eles notam o poder que o homem tinha em mãos, gente. Tá? Um poder absurdo que o homem tinha em mãos, certo? Bomba atômica, gente, dizimou inúmeras vidas, né? E deixou marcas que nunca mais serão esquecidas. Gente. 75 anos atrás, os Estados Unidos jogou 2 bombas sobre o Japão. Não tinha necessidade. Os Estados Unidos já tinham tomado o controle da Alemanha. O único que só precisava se render era o Japão. Por que jogar bomba atômica? Por mostrar poder. Tá? Então é complicado isso. Os Estados Unidos queria mostrar para todo mundo, tanto para a Rússia socialista, quanto para outros países, né, que ele tinha no poder a bomba atômica, a maior bomba já criada, tá? Então, dia 6 e dia 9 de agosto, certo? Vamos completar aí, ontem completou 75 anos do acidente em Hiroshima e depois em Nagasaki também, tá? Então, é complicadíssimo isso. Por isso que a questão da proteção radiológica ela é extremamente importante, tá? Para proteger não só vocês que trabalham diretamente com radiação ionizante, proteger indivíduos como eu que não trabalham, para proteger a geração futura que ainda não nasceu, tá? Isso é uma questão extremamente importante, né? Imagina as vidas das pessoas que se perderam lá. Cara, eles não esperavam, os caras jogou num domingo de manhã, no domingo à tarde, na hora do almoço, de um casamento acontecendo, os caras explodiu uma bomba, sabe? Tipo, um raio de 100 quilômetros, dizimou a cidade. Imagina. É complicado. A gente vai trabalhar com isso ao longo do tempo, a gente vai trazer um pouco dessa questão, a gente refletir. Nossa, mas parece que quem trabalha com radiação é do mal. Não necessariamente, tá, gente? Vocês estão entrando dentro de uma área que ela é extremamente importante para civilizações, para a humanidade, tá? Só que a gente tem que estudar essas consequências também, porque é radiação, é radioatividade, é radiação ionizante que em mãos
erradas, vira essa desgraça que aconteceu aí 75 anos atrás. Não imaginaria, né? Quando você lê os livros de história da Segunda Guerra Mundial, você vê que Hitler já tinha desistido da guerra. Mas o Japão, eles têm uma disciplina e um orgulho muito interessante. Eles não queriam desistir. Porém, contudo, os Estados Unidos estava mordido por Pearl Harbor, e tinha 2 bombas lá, fala, o que faz? Joga em cima do Japão, né? Mostrar poder para o restante do mundo, né? E o Barack Obama se desculpou pelas vítimas, mas o resto, né, esse novo presidente aí nem deu bola, né? Então é uma questão complicada, tá, gente? Uma coisa que a gente devia ter muito aí cuidado, né? Que o homem ele pode, em um piscar de olhos, destruir tudo, certo? Então, pessoas, nós tivemos a questão principal da bomba atômica, né? É uma coisa que assusta boa parte dos cientistas, certo? Mas uma questão que assusta muito mais hoje em dia é a bomba de hidrogênio também, que está aí assustadora, né? E uma outra coisa que assusta não só a radiação, mas também é a questão cibernética. Né? Isso a gente não adentra tanto. Mas por quê? Porque a radiologia ela é tudo. A radiologia engloba física, por conta da criação dessas bombas, o que é um átomo, por que um átomo ele tem capacidade de exercer essa força absurda da criação de uma bomba atômica, por isso que é importante vocês terem isso em mente. Tá? Entra em biologia sobre as mutações que a radiação ionizante ela pode causar nos indivíduos, nas pessoas ocupacionalmente expostas que não têm cérebro, que não usam EPI, né, os anencéfalos da vida, que acho que é os fodão, né? Entra química, extremamente importante a química, né? Produção de materiais radioativos, de radiofármacos, entre outros. Aí entra social, né? Entra o aspecto social, certo? A proteção radiológica, ela lida com todos esses fatores, assim como a radiologia é uma disciplina extremamente disciplinar, interdisciplinar, né? Engloba várias outras num campo só. Então a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Eu quero que vocês pensem no poder que o homem tem em mãos, né? O conhecimento é extremamente importante, mas o conhecimento, quando aparece em mãos erradas, ele faz esses parabéns aqui, tá? Então, gente, reflita sobre isso. Semana que vem a gente volta e conversa um pouco, né? A gente vai conversar um pouco, a gente vai falar a respeito do acidente de Chernobyl, né? A gente vai falar um pouco do acidente de Goiânia, e entre outros a gente começa a discutir a importância da proteção radiológica, o que ele é segundo aí o CNEM, que é o Conselho Nacional, né, de Radiologia, é 114 de 2004, 2011, tá? 114 de 2011, ela trata a respeito das diretrizes e normas para o técnico de radiologia e o tecnólogo e trabalhadores na área de radiação ionizante sobre as condutas que ele deve ter no seu campo de serviço e com as demais populações, certo? Eu quero trabalhar com vídeos mais curtos, não quero trabalhar com vídeos longos, então vou tentar fazer vídeos de no máximo aí 20 minutos, 30 minutos, mas assim, é o que nós veremos nessa disciplina. Vai ter matemática? Não de cálculo, mas aquela matemática explicativa, tá? O que é uma atividade radioativa? O que ela é? É o número de desintegrações, tá? Nucleares por tempo, certo? Vocês não precisam sair correndo, certo? Isso tudo, um material vocês vão receber, um material com conteúdo para que vocês possam estudar calmamente, certo? Mas também notar ignorância para tudo que envolva algum tipo de fórmula, vocês não vão sair do lugar, porque isso volta, tá? Em torno de 30% de pessoas de concurso é de proteção radiológica. O pessoal pergunta o que é Silbert, o pessoal pergunta o que é Gray, a galera não sabe, tá? Então isso a gente tudo vai ver isso com calma. Algumas normas importantes também aí para o técnico e o tecnólogo de raio-x, tá? Então, hasta la vista, baby, até a próxima semana, tá? No mesmo horário, nesse mesmo dia, com Titi Ari.